Como discutir com um liberal? Toda vez que a gente entra numa discussão com alguém da direita, a gente precisa ter em mente a estrutura da argumentação deles. Se do lado de cá, a base argumentativa deve ser materialista, histórica, dialética, por lá, as coisas não são tão empíricas e racionais assim. A estrutura dos argumentos da direita segue um roteiro bem definido. Acompanhe aqui meu raciocínio. Em primeiro lugar, eles usam naturalizações. Via de regra, eles trabalham como se as coisas estivessem dadas naturalmente no mundo, principalmente na cultura, na política, na economia. Isso retira a historicidade da agência humana na história. A naturalização, por vezes, é teísta, numa espécie de determinação divina, incontornável e irremediável. Foi Deus que quis, não há o que fazer. Pode ser também uma naturalização biológica, onde as coisas do mundo resultam, por exemplo, de cromossomos tortos ou de habilidades inatas. As coisas são o que são dadas por uma natureza humana qualquer e não há como o ser humano modificar isso. Essas naturalizações abstratas e fantasiosas não param em pé diante de uma análise concreta de processos históricos e é assim que a gente tem que agir. A segunda estrutura argumentativa dos argumentos liberais é a metonímia. Esse é um recurso retórico que consiste no uso de uma palavra fora do seu contexto semântico normal, tradicional. São generalizações de peculiaridades e exceções sendo usadas como regra mesma. Eles tomam exemplos concretos, mas que são episódicos, são anedóticos para legitimar situações que não passam de hipóteses improváveis da realidade. Por fim, os argumentos robinsonianos. O que Marx chamava de robinsonada é um gênero literário de ficção em que o protagonista é repentinamente separado da civilização, geralmente por um naufrágio ou abandono em uma ilha isolada e desabitada, e deve improvisar genialmente os meios de sua sobrevivência com os recursos limitados que ele dispõe. É claro que é uma referência óbvia, não é? A Robinson Crusoe e sua história mirabolante, repleta de abstrações fantasiosas, sem nenhuma ligação com o mundo real. Portanto, meus caros, a partir de agora, toda vez que você entrar numa discussão com um tio do pavê, ou uma tia do zap, ou um pobre de direita qualquer, o professor ou o coleguinha liberal, tenha em mente que você deve confrontar a estrutura do argumento e não cair na armadilha das fantasias deles, das abstrações, das generalizações e das naturalizações, todas elas sem nenhuma ligação com a factualidade do mundo. Ou eles naturalizam o que é história, ou eles generalizam o que é exceção, ou eles usam como exemplo concreto o que é apenas fantasia e abstração. Aliás, liberal só tem de dois tipos, ou está enganado ou está enganando.